are the robots. Pa, 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 pa. We are the robots. Já pode parar. Antes que a gente se transforme em robôs, ou antes que a gente continue cada vez mais roboticamente conduzidos pelos anos 80, charrete que perdeu o condutor. Não, nós não estamos em 2025, 6. Estamos nos anos 80, celebrando o flashback, os bailes cada vez mais cheios de tributos a bandas antigas, a sonorização de teclados antigos, nostalgia no ar. We are the robots. Tan, 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 tan. É bonito, né? Naquele tempo, o som era futurista, imaginando como seria os anos 2000. E agora que estamos em 2030 quase, voltamos para os anos 80 para celebrar a nostalgia. Olha só que curioso, né? Estava assistindo um vídeo sobre isso, no meandro musical cultural. E aqui a gente fala de música e cultura também. Só que diferente. Eu quero trazer neste vídeo de hoje a importância da meditação, porque ela não parece ser importante para quem vive no mundo real. Esse mundo real que parece uma bolinha de ping-pong entre passado e futuro, né? Olha, os mestres de cultura Zen, eles são bastante enfáticos. Certa vez eu li em algum de seus livros que sem meditação a sua vida nunca existiu. Você nunca viveu se você não meditou. Sem meditação, nada, absolutamente nada importa. E com meditação, qualquer coisa importa. Qualquer coisa simples ganha um aspecto profundo, eterno, infinito. Ou seja, a importância dessa tal de meditação, ela é total, porque sem ela não há vida. Mas será? Eu estou vendo um monte de gente viva, relembrando os anos 80, consumindo música porcaria. Estão todos vivos, vivíssimos, vivendo profundamente. E música de corno para lá, música de corno para cá. Todo mundo com uma tristeza no olhar porque não consegue encontrar um grande amor. Ah, mas isso não existe, vamos zoar. Isso tudo é falta de profundidade na vida, de sabedoria, de como lidar com a sua mente, com seus pensamentos, sentimentos, frustrações. Como lidar com a vida direito. Isso implica em meditação. Cultura Zen. Existem muitas contas para se pagar, isso é básico, todo mundo fala isso. Eu tenho contas a pagar, então esse papo de meditação não importa. E o tempo está passando, logo a minha vida vai acabar, eu vou ficar velho, tenho que juntar um pouco de dinheiro para sobreviver, a morte está chegando. Saiba que nem mesmo as contas, nem a morte, que é uma espécie de conta que a vida cobra, isso tudo não é problema. O maior problema é você ter passado a vida completamente inconsciente, completamente instalado em sua mente, sem ter tido um único momento de meditação, de presença, de encontro com o ser. Isso é o pior do que pode acontecer a um ser humano. É um desperdício de uma vida inteira. Porque sem meditação nunca houve vida. Houve apenas um sonho sem consciência, sem alma. Não foi criada nenhuma alma, não foi instalada nenhuma alma com sucesso no seu
software. A mente não é vida. Tudo o que se passa nela não é vida. Muitos problemas se passam nela. Muita história é contada, muitos sonhos são planejados. Isso não é vida. Vida é aquilo que de fato acontece. A maior transformação para um ser humano é o despertar da consciência. Eu sei que isso é meio clichê, é uma frase clichê. Despertar da consciência. A prática de meditação, o estudo de cultura zen, indica a verdadeira transformação que nós podemos conquistar nesta vida. Às vezes, essa transformação acontece instantaneamente para algumas pessoas, devido a algumas tragédias de vida ou dramas muito fortes, experiências muito fortes. Essa percepção do ser pode acontecer, mas na maioria das vezes ela é progressiva, lenta, devagar. Devagar como a vida, tá? Isso é bom. É a mente que é muito rápida. Rápido, rápido jamais vai ser. Porque é tipo uma costura. Olha, a vida acontece no ritmo do nascer do sol, sabe? Não deveria ser diferente. O que é meditação? Bom, é estar aqui agora. Eu sei que isso é outro clichê. Mas o estar aqui agora significa estar fora da mente. Eu posso dizer, saia da mente, isso vai causar problemas. É difícil de imaginar isso. Sair do tempo também é difícil de aceitar. Então, esteja aqui e agora, tá bom? Isso eu posso até tentar supor que é possível, mas me parece muito simples, simples demais, não tem nem graça. Então, é isso. Encontrarmos o agora, o aqui e o agora. Às vezes, esse agora passa pela nossa consciência, passa pela nossa percepção, a gente tem a sensação, a gente entra em modo presente, mas passa desapercebido a maioria das vezes. Eu curtia muito esse estado de presença quando eu era criança, no jardim aqui em casa, ao redor da casa, que eu também sentia essa vibe de presente, mesmo sem saber, sem ter nenhuma noção, nenhuma palavra, nenhuma cultura sobre isso. Eu sentia e gostava. E eu gostava tanto que eu mesmo fazia os meus próprios livros e memorandos e canções, depois, mais tarde, sobre esses estados de ser. E muitos anos depois, praticamente com 18 anos, que eu fui ler a respeito de Zen. E aí, deu nisso que eu chamo de Leandro Zen, cultura Zen. Eu eu tornei o meu intelecto consciente de toda a cultura que há a este respeito de autoconhecimento e de meditação e de estar aqui agora. Não é uma coisa tão exclusiva, não mesmo. É uma coisa que a humanidade já fomenta há muitos anos. Tá, mas se a humanidade fomenta há muitos anos a prática de meditação, por que que o mundo é assim como é hoje? Bom, a ignorância, que é o estado de ser apenas mental, psicológico, preso ao passado e ao futuro, a depressão e a ansiedade, como quiseres chamar, esse estado inconsciente, ou seja, falta de consciência, essa escuridão, ignorância, treva, existe entre a humanidade, não é de agora, não é por causa dos políticos em vigor de agora, não é por causa da Revolução Industrial. Na verdade, se percebe que a humanidade já era ignorante lá nos tempos de Jesus Cristo, ainda nos tempos de Buda. E eu acho que a ignorância, ela é um estado
natural da mente humana. Estado natural. Um estado natural, inclusive, de todas as criaturinhas do paraíso. O ser humano, ele se tornou alerta. Ele pode verificar que a morte existe, portanto, o tempo passou a existir junto com esta sua percepção. A partir daí, como isso tudo é um brinquedo muito novo na evolução, é fácil entender que a ignorância é um estado natural, é um estado primitivo, que tende a ser iluminado, transformado pelo exercício da autoobservação desta poderosa mente que nos foi presenciada pela natureza. Portanto, no entanto, esta observação de si mesmo exige silêncio, inteligência afiadíssima, autoobservação, que são tudo coisas muito sutis, muito frágeis, difíceis de manter, ainda mais quando houve o boom da civilização, que tornou tudo muito barulhento e a ignorância que foi crescendo se tornou a motorista da civilização, deixando para trás toda aquela cultura zen, toda aquela cultura de indicação ao autoconhecimento e às práticas de meditação. Tudo é muito compreensível, sim. É muito frágil trazer e manter a sociedade às práticas de meditação e cultura zen, porque a ignorância, a instituição do ego é muito forte. No entanto, também é estado natural do ser humano o que veio antes da ignorância, que é o paraíso. O paraíso é dentro de nós. A gente não saiu do paraíso. O que aconteceu foi a fumaça, a poeira que a mente faz. A gente não saiu de um lugar para o outro. A gente está no mesmo lugar, achando que está em outro lugar. Não é bem lugar, mas a gente saiu de um estado de consciência para uma ignorância apenas por um fator ilusório, apenas por um véu. E esse estado natural profundo, paradisíaco, meditativo, contemplativo, o estado do ser, anteriormente, que é em nós, ele se revela para qualquer ser humano, a qualquer momento, de qualquer era, desde o tempo de Adão e Eva até hoje. Só que a gente não está sempre atento a este acontecimento. A gente deixa ele passar. Tá, mas como é que acontece? Quando estamos presentes, quando o aqui e o agora, que é sempre aqui e agora, não importa se para Adão e Eva, ou para os dinossauros, ou para nós, ou para os anos 80, ou para os anos 2080, o aqui e agora é sempre o mesmo aqui e agora, eterno, infinito. E às vezes ele se manifesta para a gente, e a gente até capta. E quando a gente capta conscientemente, isso é tão gostoso. Eu sei que essa palavra é muito sorvete colorido, mas isso é tão bom que a gente vai querer vivenciar mais e mais. E aí, isso é o caminho da cultura zen, da meditação. A gente vai querer sentir este ser mais vezes, porque é um estado de ser mais elevado do que a ignorância da mente. Então, é um imã, uma atração natural para todos nós, mas a gente tem que captar este aqui agora, a gente tem que captar a eternidade, a infinitude no momento. E a maioria das vezes a gente não capta, porque a ignorância se mantém. A ignorância é tipo um barulho de geladeira, um barulho de ar-condicionado sempre ligado. A gente nem percebe mais, mas a gente vive como robôs. We are the robots. Tan, 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 tan.
E às vezes, quando a vida nos traz os seus bons e velhos problemas, as suas boas e velhas ondas de energia, as situações da vida nos fazem agir, reagir, não é? Quando a gente está vivendo inconscientemente, completamente no cérebro, na mente, e acontece um desafio da vida, uma tragédia qualquer, a tendência é que a gente fique ainda mais inconsciente. Porque mesmo acordados, nós somos inconscientes, no sentido de que estamos desconectados do ser pela nossa percepção. O ser ainda está ali, mas não está sendo conscientemente experimentado por nós. Então a gente vive mais na ignorância mesmo, na inconsciência. E quando entra, então, um desafio na vida que piora tudo, a gente está inconsciente, a gente reage a essa circunstância, a esse problema, de uma maneira ainda mais inconsciente. Aí que você vê os fatores de violência abomináveis, né? A gente vê na multidão, quando as coisas apertam, a multidão se revela ainda mais animalesca. Não é assim? Então isso é um bom indicador para verificar o nível de consciência, porque quando você está consciente e acontece o mesmo problema na vida, a mesma circunstância se apresenta e você está consciente, a tendência nesse caso é que você evolua para ainda mais consciência, porque você vai verificar aquele acontecimento e vai verificar em você mesmo que você não está se sentindo ameaçado de forma alguma, você está mais forte, mais inteligente, mais sábio, e você vai dar um passo a mais na sua evolução. É isso que acontece. Mas a consciência tem que estar presente. Pelo menos um segundo você deve ter capturado o aqui e agora e sentido a presença do ser. Aí a vida vai vir te testar, ela vai te trazer o desafio e ela vai verificar, como um mestre zen, ela vai verificar. Esse fulano passou no teste. Ou, esse fulano estragou tudo de novo. Então, essa é a importância da meditação, do autoconhecimento, do compartilhar tanto a informação quanto a poesia da coisa toda, a arte da coisa toda. A arte produzida, nascida, criada de artistas e produtores conscientes, naturalmente vai expandir, vai transparecer, vai atrair, vai te fazer sentir mais a tua própria presença de ser. Enquanto a música feita por artistas e produtores completamente ignorantes, naturalmente, né, vão te conduzir ainda mais para a ignorância. E um país todo feito de uma cultura ruim, quando aparecem políticos ruins e outras circunstâncias ruins, vai ainda mais para baixo na inconsciência, porque as suas reações vão ser não sábias, vão ser completamente toscas, rasas, ignorantes. E não pensamos que a mente pode indicar um bom caminho. Esse aqui é melhor, aquele é melhor. Não se trata disso. Se trata de estado de espírito, presença de espírito. É assim que um samurai lutava. Um samurai é praticante de meditação lá no Japão. Sim. Ele vencia as guerras sem tirar a espada da bainha. Pura consciência. Ou seja, saber lidar com os desafios da vida. Saber lidar com pessoas difíceis, com tragédias, com glórias também. É preciso saber lidar com sucesso também. Não deixamos para praticar meditação apenas quando a vida nos trazer seus testes. Vamos treinando
a meditação quando está tudo ok, tudo tranquilo. Podemos sentar no sofá em casa, calar-nos e observar a cozinha, o quarto, as coisas, a presença das coisas, a presença do espaço. Imagine que você não está mais ali, que você saiu para tomar um café, sei lá, que você não está em casa, você só está olhando, você só está sendo os olhos, a lente de uma câmera de segurança. O sofá está vazio, você não está ali. Faça esse tipo de brincadeira, que isso vai te trazer presença. Como é que isso vai te ajudar a lidar com os BOs da vida? Os BOs da vida não são BOs, eles são apenas vida acontecendo impermanentemente. A vida acontece impermanentemente. A vida é um oceano, é o mar, são as ondas. E nós estamos ali, boiando nas ondas. Quando a gente chama isso tudo de BO, é porque a gente não está presente, a gente não está atento. O ser dança junto com a maré da vida. Ele é a vida. A mente quer resolver esta maré, quer parar as ondas. Então, a meditação te ajuda a entender quem você é. Esse é o BO, o único BO. Porque se toda a vida você viver no seu barco a navegar, como dizia Fernando Pessoa, que navegar é preciso, se você viver a vida toda navegando de forma inconsciente, sem se atentar àquilo que você realmente é, aquilo que a vida profundamente é, você vai ter desperdiçado essa maravilhosa viagem. Então aproveitamos os tempos tranquilos para meditar e ensinamos as pessoas a meditar. Indicamos a ela todas essas coisas de ser, de tempo, de mente, de problemas, de vida acontecendo. Tudo isso parece muito distante da cultura atual, mas nunca é verdadeiramente distante. Não, não é. Pode ser distante das televisões, dos programas, das mídias, dos podcasts estúpidos. Pode estar distante mesmo, mas eu verifico nas consultas terapêuticas que esse papo está sempre presente, porque é o que nos faz seres humanos. Então é isso. Aqui na descrição tem mais vídeos, livros, músicas, bate-papos e outros produtos da Mantra Cultural, educativos, terapêuticos, artísticos, todos focados no compartilhar de cultura zen pelo Brasil, pelo mundo. Abraço, até o próximo